Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu estou aqui em Moema, no Café Paon, em São Paulo, e vou visitar uma pessoa que eu não conheço ainda, que eu sou fã, apaixonado pelo trabalho dele, mas não conheço pessoalmente. Você vai conhecer junto comigo o Leone maravilhoso. Eu podia ser seu espinho, ser a pedra no seu caminho, seu ciúme doentio, mas eu tô falando de amor. Eu podia ser sua tara, a ferida que nunca sara, te humilhar, te dar na cara, mas eu tô falando de amor. Eu tô falando de amor e não da sua doença. Eu tô falando de amor. Tem um nome antes do Leone, não tem? Tem Carlos Leone. Aliás, é um nome enorme. Carlos Leone Rodrigues Siqueira Júnior, que é igual ao do meu pai com Júnior. Certo, bonito. Eu não gosto muito, não. Não? Nunca ninguém me chamou de Carlos na vida, nem minha mãe, nunca. Verdade. É um nome... Quando ligam dizendo senhor Carlos está, eu sei que é do banco, oferecendo cartão. Nunca é amigo. Você sabe que eu já gostei de você de cara, quando eu vi a primeira vez você, porque tinha o Leone, né, que eu achei que parecia comigo, né? Já fiquei, já simpatizei. Agora, eu queria saber o que significou o Quarto do Som para você? Ah, o Quarto do Som é... Na verdade é o seguinte, meu pai e minha mãe se separaram. Meu pai, quando morava com a gente, tinha um quarto. Na época era uma coisa famosa, tinha o Josias Estúdio, montava umas mesas de som com equipamentos. Agora equipamento tudo pequenininho, mas naquela época, quanto mais espaço ocupasse, mais importante a pessoa era, né? Então tinha um quarto que era só para isso, só para ouvir música. E o engraçado é que meu pai não ouvia música, mas ele tinha essa aparelhagem. Mas eu ouvia muita música. E quando eles se separaram, aquele quarto ficou meio inútil. E a gente morava numa cobertura, eu morava na cobertura e a minha mãe no andar de baixo. Eu me apropriei daquilo e era o meu lugar de ensaio com a banda. Eu me lembro até quando eu ia para casa dos meus avós paternos, eu ficava nervoso porque não tinha nenhum lugar para ouvir música. Eles não tinham rádio, eles não tinham fita cassete, não tinham nada para ouvir música. Meu pai também não tinha o hábito. Mas minha mãe veio de uma família de seresteiros no interior do Espírito Santo, gostava muito. Chegou a gravar ela cantando o hino da cidade de Iriri, no Espírito Santo, em inglês. Por que em inglês, não sei. Talvez quisessem exportar a cidade, eu não sei. E é uma gravação que se perdeu, ela nunca mais teve. E eu acho que ela queria ser cantora. Então ela ouvia muita música. Eu aprendi com ela a ouvir Elis Regina, Jair Rodrigues, ela ouvia muito Frank Sinatra. Eram cantores da época dela, assim, e passei a gostar muito de música por conta disso. Agora, Leone, normalmente quando as pessoas começam a contar uma história, né, da sua vida e tal, sempre tem uma história triste, que nasceu, que não tinha o que comer, a sua história não é nada disso, né? Não. Você sempre foi um menino de classe média alta e isso não te atrapalhou a ser sensível e compositor, né? Não, eu acho que até uma característica da minha geração, né? Você pegar o pessoal da Legião, filhos de embaixadores, e o do Capital eram professores universitários. Então, eu acho que também era um tipo de interesse. Anos 80, anos né? 80, exatamente. Era gente ligada em literatura, em cinema, em artes. E que tinha informação que vinha de fora, que era uma coisa cara. Hoje em dia você pode ouvir qualquer coisa na internet. Naquela época, se quisesse ouvir uma banda estrangeira, tinha que saber alguém que ia para os Estados Unidos para comprar o disco, para trazer, ou então comprar o disco importado. Então a gente tinha essa informação chegando, porque a gente tinha possibilidade, tinha meios de ter acesso a ela, né? E isso não incomodava, né? Quer dizer, porque parece uma época que parecia que era um defeito você ter uma vida um pouco melhor e tal, né? Pelo menos a gente vê em alguns programas aí, sempre tem uma história triste para contar. Não, você não, né? Você é um menino que teve uma infância bacana, tranquila. Tranquilo. O que eu acho que acontece, na nossa época, era incomum que alguém que tivesse meios e posses fosse ser artista. Era muito mal visto ser artista.
Hoje em dia já nem tanto, mas quando eu decidi fazer música foi um horror na minha casa. Ninguém acreditava naquilo, eu podendo ser advogado, engenheiro, né, ter uma faculdade particular, paga, eu vou ser músico. O que você seria se você não fosse músico? Você tem uma ideia? Você tinha uma faculdade? Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora. A primeira banda foi Crisma, é isso? Crisma, uma banda de escola. Eu tinha uns 14 anos. Era coisa de garotada mesmo assim. Aí você fazia francês, é isso? Na PUC, quando eu fiz letras, eu fiz português e francês. Ah, tá. E aí você tinha uma colega chamada Paula Toller. Exatamente. Né? Foi assim que vocês se conheceram? Foi assim que a gente se conheceu, na aula de francês. Vocês chegaram a namorar? Ou... Moramos juntos um tempo também. Que legal. No comecinho do Kid de Abelha e fiz 2 discos só. Os 2 primeiros, Seu Espião e Educação Sentimental. E diz que o primeiro show foi um sucesso já no Circo Voador, é isso? O Circo Voador tinha uma coisa muito bacana que aceitava que qualquer banda fosse lá tocar. E a gente não precisava ter um repertório muito grande, porque eram várias atrações no mesmo dia. Eu me lembro que a gente tocou no mesmo dia que o Macalé, o Zé da Gaita, que é um cara que tocava blues, e mais algumas atrações. Então a gente tinha 6 músicas ensaiadas e foi isso que a gente tocou. Foi o nosso show. Aí foi legal, porque essas estavam bem ensaiadas, estavam bacanas, mas ainda assim com muita reverência ali, porque o Macalé eu assistia os shows dele, eu era fã, então a gente estava bastante nervoso. Nossa senhora, mas aí que foi um sucesso porque já estava tocando nas rádios, tocando na Rádio Fluminense. Foi uma conjunção muito bacana naquele começo dos anos 80, que tinha a Rádio Fluminense para divulgar a gente, né, pelo menos no Rio de Janeiro, tinha o Circo Voador para a gente se apresentar, e aí a gente podia construir um público a partir disso, né. E aí você ficou então casado um tempo com a Paula, aí não foi por isso que a banda acabou? Não, a gente separado ainda compôs o segundo disco, gravou o segundo disco e foi para a turnê. Aí eu descobri que você tem 2 paixões em comum comigo, a Paula Toller, e depois você namorou a Fabiana Kerlakian, que é minha grande amiga, uma querida. Eu fui casado durante um tempo com ela. E aí foi por isso que a banda acabou? Foi um desentendimento entre os namorados, é isso? Não, esse foi, na verdade, foi o dia que aconteceu uma certa confusão, mas que já foi resultado de uma tensão interna, porque eu tinha dito que ia sair da banda. Eu tinha montado os Heróis da Resistência como um projeto paralelo. O Kid de Abelha tinha um problema para mim, que era, quando montei o Kid de Abelha, eu tocava baixo, mas não conseguia cantar e tocar baixo ao mesmo tempo, por isso eu chamei a Paula para cantar. Entendi. Quando eu consegui, finalmente, agora eu posso tocar baixo e cantar, a Paula já era cantora da banda. Não tinha como trocar a Paula. Tá bom, obrigado, Paula, valeu, vai embora, que agora eu vou cantar. Então eu montei uma outra banda para poder cantar minhas músicas. E passei a me interessar muito por isso. E aí teve uma hora que eu falei, não, eu quero fazer os Heróis da Resistência. E aí as tensões ficaram muito grandes dentro da banda, eles sem saber o que iam fazer, porque as composições eram minhas ou minhas com a Paula. Entendi. A Paula quase não compunha com o Jorge, não tinha essa parceria. Como é que eles iam compor? E aí... Eu falei isso num determinado momento, um pouco depois a gente teve esse show na Lagoa. Era um show do Léo Jaime? Era um show com muita gente, a gente já tinha tocado, era um show de rádio, desse que tem muitas atrações, a gente já tinha tocado, aí o Léo chamou, ele já sabia dessa coisa toda e meio comprou a briga do Kid de Abelha. Entendi. E chamou todo mundo para cantar a Fórmula do Amor, que é uma música minha com ele, e não me chamou. E aí eu fiquei muito chateado com aquilo, percebi que ele já tinha uma dissidência. Uma dissidência muito forte, né? E ainda tinha os problemas pessoais e tudo mais, aí rolou um barraco público, que ficou famoso da pandeirada, né? Que foi a Paula veio tomar satisfação, não sei o quê, eu tentei afastar porque tinham jornalistas e não sei o quê, puxei ela, quando eu soltei, ela achou que eu estava, sei lá, fazendo alguma coisa, mexeu com a mão, mas ela estava com um pandeiro na mão e me acertou. Cara, aí isso virou o evento da pandeirada. Mas aí isso só deixou claro que não dava para eu continuar ali, quer dizer, que as tensões já estavam muito fortes, não tinha nenhum prazer da gente estar junto ali, já estava meio desgastado e aí eu saí. Nessa fase, além de Fixação, quais foram os outros grandes sucessos? Olha, o Kid de Abelha
gravou disco numa época que as rádios tocavam tudo, não tinha essa coisa de uma música só. Então, do primeiro disco, tocaram 7 músicas. Teve Como Eu Quero, Fixação, Pintura Íntima, Seu Espião, nem me lembro as outras que tocaram, mas depois ainda veio Lágrimas e Chuva. Será que existe alguém com algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história de 1001 noites de suspense no meu quarto. Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história? Quem sabe o fim? Agora, aí nessa época do Heróis, como é que você se define? Você é um roqueiro? Eu com a cara mais lavada digo por que não, por que não, por que não eu, 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 por que não eu. É engraçado essa coisa de ser roqueiro, porque eu nunca pensei nisso. Na época dos Heróis, talvez. Meus filhos hoje veem minhas fotos, né, com 3 brincos, cabelo pra cima, tatuagem, não sei o quê, acham que Era uma proposta. Era uma proposta. Mas hoje em dia não. Eu até fico na dúvida do que eu sou. Já teve camarim, no mesmo camarim, do mesmo show, vi uma menina falar: ai, que bom que você veio tocar aqui, porque só vem esse pessoal chato de MPB, eu não gosto. Aí o seguinte fala: pô, que bom que você veio, adoro MPB. Sabe por que eu perguntei isso? Porque anos 80, na minha cabeça, assim, é quando surge para mim aquela ideia de pop, né, que começou a se usar essa expressão pop. Pop rock. Pop rock, né? Então, quer dizer, o que você faz? É pop rock hoje ou não? Olha, tem muita influência de muita coisa. Eu gosto muito de estudar. Então, às vezes eu vou estudar blues, aí componho uma música que tem traços de blues, vou estudar samba, faço algumas coisas, incorporo alguma coisa de harmonia de samba. Então, a minha ideia é que as pessoas definam o que eu faço. Você é músico. Sou músico, exatamente. Maravilha. Agora, você, nessa época aí, acabou Heróis da Resistência em 92, que você falou, né? Fim de 92. Aí você já partiu para o seu disco solo pela EMAI. Pela EMAI, exatamente. E qual foi esse primeiro disco? Chamava Leone, e a única música que tocou realmente foi Garotos 2, que foi um sucesso enorme. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões. Que era uma resposta ao que a Paula gravou com o Kid de Abelha. Kid de Abelha, uma parceria minha com ela até. Só que acabava com os garotos, né? Com os garotos. Porque garotos não querem Você acha que foi por isso que foi tanto sucesso? Porque os garotos estavam com aquilo entalado, assim? Não sei se eles lembravam, mas eu gosto de, como compositor, de vez em quando revisitar alguma canção minha e dar uma abordagem atual. Aquele Garotos era tua também? Era, quer dizer, mas a ideia da letra era da Paula. Que garotos não querem nunca namorar, se comprometer, né? E que as meninas é que têm essa vontade. E aí a ideia era para brincar com isso, que a gente não se envolve porque a gente é muito ruim nesse jogo. Elas dominam a gente. Então, aí eu falava que o título da música é Garotos 2, o outro lado. E eu dizia que era o lado verdadeiro. Que agarram pelas pernas certas mulheres, como você, me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos perto de uma mulher. São só
por incrível que pareça, que eu achei que fosse o começo de uma carreira bem sucedida, eu despontei para o anonimato. Como assim? Garotos 2 tocou durante 6 meses em todas as rádios, a gente não conseguia trocar de música para uma segunda música de trabalho. Aí a gravadora decidiu que a segunda música de trabalho era uma que se chamava Falando de Amor, que é uma música que eu gostava muito, que achava que podia dar certo. A gente fez um clipe, só que antes da gente lançar a música, entrou uma terceira música numa novela, que chamava Carro e Grana, a música. Que novela era, você lembra? 4x4, uma coisa assim. Do Raí, da menina lá, né? Isso. Só que aí, o personagem que tinha sido escolhido para ser defendido pela música, mudou. Ele não era mais o que era, a música não cabia, então a música não tocou. Aí a gravadora não lançou aquela segunda música, ficou esperando tocar a terceira, não tocou. Aí o disco não vingou. Quando eu fui lá negociar para gravar o disco seguinte, eles falaram, não estamos interessados. E aí, naquela época, sem internet, sem nada, se você não tem uma gravadora, você está fora do jogo. É verdade. Então, em 95, fim de 94, início de 95, eu estava fora do jogo, depois de ter uma música de sucesso... Fora da mídia, mas você não parou de fazer música. Não parei. Mas aí, hoje em dia, você consegue criar um público cativo a partir da internet, dos shows, tudo, mas naquela época não, saiu da mídia e sumiu. Aí, em 2002, eu falei, vou fazer independente mesmo, e fiz meu primeiro disco independente, mas já depois de 8 anos, desaparecido. Era assim, ia na praia, as pessoas, desistiu. É horrível, né? Essa é a pior parte, eu acho, né? Porque... Mas eu lancei o disco em 2002, independente, ainda pré-internet, porque a internet começou a esquentar no Brasil em 2004, 2005. Também foi um fracasso. Eu tinha acabado de lançar e as pessoas continuavam perguntando, e aí, desistiu, não grava mais música? Mas foi bacana, porque começou a aquecer a carreira mesmo, e aí eu fui convidado pela Som Livre em 2003 a gravar um disco com as minhas músicas. Porque naquela época tinha aquela história do perfil, lembra que o artista lançava seus sucessos. Eu não tinha como lançar, porque parte das minhas músicas eram Kid de Abelha, parte eram Heróis da Resistência, uma parte era Carreira Solo, e tinha músicas que eu nunca tinha gravado, tipo Exagerado, que eu fiz com Cazuza, né, A Fórmula do Amor. Aí você conseguiu, nesse disco da Som Livre, resgatar tudo isso. Isso, aí eu resolvi gravar tudo meu junto. Também, exatamente. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado. Eu já ouvi 50 receitas pra te esquecer, e só me lembram que nada vai resolver, porque tudo me traz você, e eu já não tenho pra onde correr. Agora, teve um momento da tua vida e da tua carreira que acho que foi muito importante, que foi, teve um jantar na sua casa, é isso? Ou eu estou enganado? Que o Herbert Viana veio com a Lucy, e aí ele te deu uma música para fazer a letra, é isso? Isso. E aí o que aconteceu? A gente estava há 20 anos sem compor juntos, né? E ele estava morando em Vargem Grande, que é muito longe, muito afastado. Então, quando ele estava em casa, a gente nem se via. Aí eu me mudei para Vargem Grande, quase na frente da casa dele. Mas me mudei, isso foi, parece coisa do destino, porque eu me mudei em dezembro de 2000. Em fevereiro de 2001, ele sofreu um acidente, mas foi o suficiente para a gente se aproximar muito. Que foi um dia depois desse jantar que ele te deu a música. Ele falou, olha, eu compus essa música, mas eu acho que não é para o musical. Eu acho que é para o próximo disco dos Paralamas, eu queria que você colocasse letra. Isso nesse jantar. E a gente ficou muito emocionado, porque fazia 20 anos que a gente não compunha juntos. E eu falei, eu vou escrever uma canção sobre amizade. Porque tem pouca canção sobre amizade em geral, e é um tema muito importante para todo mundo. Claro. E ficamos felizes, assim, que ele saiu lá de casa 2 horas da manhã. Tinham comentado que eles iam voar Eles iam pro aniversário da mulher do Dado, Vila Lobos, em Angra dos Reis, e ele ia de avião. E eles saíram lá de casa tipo 2 da manhã.
dia seguinte eu acordei e comecei a receber telefonemas. Você viu o que aconteceu com o Herbert? Nossa. E a gente até tinha comentado, eu tinha comentado com a minha mulher, pô, que bacana, né? A gente está aqui no meio do mato, mas tem essa família aqui do nosso lado pro resto da vida. A gente não sabia que o resto da vida ia ser até meio-dia do dia seguinte, né? E aí a gente ficou muito abalado, realmente, com aquilo. E eu fiquei com aquela música sem saber o que fazer, né? E aí? Mas aí, quando ele passou por essa operação, a gente sabia que ele, uma hora ia se recuperar. Eu falei, então eu vou escrever uma letra para falar, fica aí, fica à vontade, que a gente está aqui tomando conta no caso, a metáfora era do jardim, a gente está aqui regando o seu jardim, que era uma coisa que a gente fazia muito em Vargem Grande. Aí o dia que ele chegou, ele tinha problemas de memória muito sérios, memória recente, né? Então eu tive que cantar para ele umas 20 vezes. E sempre ele fala, que música linda essa sua. Eu falei, não, essa música é nossa. Você fez a música, eu fiz a letra. Até que um dia ele entendeu e fixou que era uma música nossa. E qual é o nome dessa música? Canção para Quando Você Voltar. Enquanto a noite passa por mim, eu rego o seu jardim, você já vai voltar. E nós éramos vizinhos e na mesma rua tinha um templo budista. Sim. Aí a gente falou, vamos ver o que é, ver se tem uma resposta para isso, né? E a gente passou a frequentar esse templo budista e tinha um mantra muito bonito, que era um mantra de compaixão e cura. Eu achei que tinha tudo a ver com o Herbert, então no disco, quando a gente gravou, ele gravou comigo, tem a música inteira e no final a gente canta esse mantra, que era o que a gente queria para ele, né? Isso foi 2001, aí 2002 eu lancei esse disco solo, 2003 eu lancei lá com a Som Livre, e aí foi realmente muito sucesso, tanto sucesso que eles me chamaram para fazer um DVD do show que eu estava fazendo, que aí foi o ao vivo, e aí foi quando eu chamei o Herbert para cantar essa música, ele gravou comigo, e Por Que Não Eu, que aí a gente regravou Por Que Não Eu, que foi a nossa primeira parceria, a gente gravou a última e a primeira, e aí, Por Que Não Eu tocou em novela, tocou em rádio, não sei o que, e aí finalmente eu pude ter uma carreira mesmo, porque até então era uma coisa meio errática, era aqui e ali. E aí eu resolvi que ia investir tudo que eu tinha na internet. Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Para quem estava com uma gravadora, que eram poucos artistas, a internet realmente foi horrível. Foi uma debacle do seu castelo, né? A destruição do castelo. Mas para todos os outros artistas que estavam alijados do jogo, foi a salvação. Para mim foi. Para mim foi. Agora, eu vi uma entrevista esses dias do Nando Reis e ele estava falando da importância do CD. Né, do disco, que a gente fala disco, parece que está falando errado hoje, né? Mas o CD é um compact disc, né? Exatamente, então, é um disco. E aí eles, assim, a importância da caixinha que ele fez, todo o invólucro, né, vamos dizer, do disco, do que está dentro. E ele diz assim, que as músicas elas têm que conversar umas com as outras, né? Não pode ser só uma música ou só a outra, como a internet propõe, dá uma música, como você falou, dá outra, né? Eu acho que tem, então eu acho importante a coisa do disco. Você também considera isso? Procuro evitar comparações entre flores e declarações. Eu tento te esquecer. A minha vida continua, mas é certo que eu seria sempre sua. Quem pode me entender? Bom, eu acho que o Nando Reis falar isso, primeiro denuncia a idade, né? Porque a garotada hoje já não se importa mais com isso, né? Ouve as músicas. Na verdade, não ouve nem mais no CD, nem mais
baixando música, vê a música no YouTube. Então não ouve um disco. E eu acho assim, alguns artistas têm estofo para fazer um disco desse, o Nando Reis tem. Mas a maior parte não, a maior parte são canções. A Lady Gaga são singles. Antes dos Beatles, até os Beatles mesmo lançavam singles a cada 8 semanas e depois lançavam um disco que juntava os singles. Só com o Sgt. Peppers é que eles criaram o conceito de álbum. Aí o Pink Floyd lançou também. Alguns discos são importantes ser ouvidos assim, mas a maior parte não. E hoje em dia, a gente já sabe que vai lançar um disco que as pessoas não vão ouvir. E não vão ouvir na ordem que a gente queria. Pegou, botou para dentro do computador, vai ouvir uma música, ou vai botar em shuffle, vai entrar numa lista. Então eu tenho menos preocupação com isso mesmo. Quero fazer canções legais. Muita coisa, né, que mudou. Isso te assusta um pouco, essa pressa da tecnologia, vamos dizer? Olha, vou dizer que não. Eu sou muito animado com esses novos tempos. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição feito da renascença. Que daqui a alguns anos as pessoas vão olhar para trás e falar, caramba, aquilo era uma efervescência. Só que, como Confúcio já dizia, tempos de transição são tempos muito difíceis de serem vividos. É verdade. Mas são muito excitantes também. Quando ele queria rogar uma praga, ele dizia que você viva tempos interessantes. Porque tempos interessantes são muito instáveis, e é o que a gente está vivendo agora. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma cultura muito mais democrática, todo mundo tem acesso à cultura. Antigamente era quem tinha dinheiro que tinha acesso à cultura. Hoje em dia você entrou no computador, você tem acesso ao mundo. Assim, eu acho muito interessante. Eu não sei onde vai dar, mas eu acho que vai dar num lugar bacana. Eu acho que a insegurança que dá é essa, a gente não sabe onde vai dar, né? Exatamente. Agora, nesses momentos aí, tempos interessantes, como você chamou, o que é que você está fazendo? Eu sei que você está fazendo um show que é interativo, que tem tudo a ver com isso, né? Tem. O show, eu encerrei uma turnê em março, vou começar uma outra em março do ano que vem. Nesse meio tempo eu estou fazendo um show que chama Tudo Aqui é Improviso. Eu tenho algumas músicas base, mas o resto as pessoas escolhem pelo meu site. Então às vezes eu tenho que, no dia do show eu tenho que ensaiar 6 músicas para botar no show, porque as pessoas que vão ao show pediram. E você se surpreende muito com os resultados? Muitos pedem sempre as músicas mais complicadas, mais desconhecidas, mas eu acho bacana que tem uma troca com o público. E eu já fazia isso com uma canção, que era a canção rotativa, a canção mais votada por quem vai ao show eu era obrigado a colocar. Mesmo que eu não me lembrasse, eu faço isso, às vezes eu tenho que no dia ficar estudando a música, tirando. Mas acho legal porque dá a possibilidade da pessoa participar do repertório do show. Mas eu já faço isso há um tempo. Agora esse disco mesmo que eu estou lançando, parcerias, eu só vendo ele em show, não tem para vender em loja, em lugar nenhum, e as músicas estão sendo tem tanto para vender quanto para baixar de graça. Se entrar pelo meu site, que é o leone.com.br, tem as instruções para baixar todas as músicas de graça. www.leone.com.br. Eu tenho gesto exato e sei como devo andar. Aprendi nos livros pra onde usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. Tenho tudo planejado pra te impressionar. Luz do fim de tarde, meu rosto encontra a luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a sua aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. É engraçado porque as rádios tocam as minhas músicas antigas, sem me pedir nada. Mas se eu chegar com o meu trabalho novo, vão me pedir dinheiro pra tocar. É esquisito. Não, e a gente que faz rádio, que não tem nada a ver com o jabá, você sabe disso, que o apresentador não tem. Mas a gente sente falta do artista, né? De poder entrevistar os artistas. Eu faço rádio AM há muitos anos, né? E eu sinto esse vazio hoje, né? Você fala dos artistas, mas você não tem os artistas mais perto de você. Pode me chamar que eu vou. Com o maior prazer. Agora, tem um livro aqui, o Manual de Sobrevivência no Mundo Digital, né? Esse você lançou quando? Lancei em 2010. Tá. Eu fui também lançando desse jeito. Eu lancei primeiro no site de graça, aí fiz um e-book, aí depois eu lancei essa versão aumentada. Que aí tem isso, fala desse período de transição. Da minha transição, eu comecei, tinha gravadora que bancava todos os custos, aí de repente as gravadoras sumiram e eu tive que me virar nessa história, o que eu fiz, como é que eu trabalho com site, com Facebook, e aí tem várias dicas para bandas, várias dicas de pessoas que o que eu sentia que a minha geração ficava só reclamando.
Então eu escrevi também para o pessoal da minha geração, para dizer, não, é uma ferramenta legal. Claro. Tem que saber usar, dá trabalho, você tem que sair da posição de rockstar para poder e se comunicar com as pessoas. Eu acho que isso também é uma revolução muito grande para nós, porque éramos poucos artistas, porque não tinha espaço para todo mundo. As gravadoras não podiam contratar todo mundo, as rádios não podiam tocar todo mundo. Isso é outra coisa, né? Que hoje é tanto artista. Exatamente. Que a gente já não sabe mais quem é quem. A gente que tem que estabelecer como o que é bom, o que não é bom. Exatamente. É essa revolução que é muito complicada de entender. Né? Para todo mundo, para os artistas, para as pessoas que estão produzindo. A coisa do direito autoral, por exemplo, é uma revolução na internet. Se alguém faz um vídeo com uma música minha, coloca na internet, usa imagens de filmes de não sei quem, fotos de não sei quem lá, quem é o autor? Em princípio éramos nós éramos autores, mas não somos, porque o cara que editou isso é autor também, as imagens que ele usou também tem direito autoral, então é todo mundo produtor, e se todo mundo é produtor, todo mundo vai pagar e receber? São tantas questões será que juridicamente nós estamos preparados para isso? Não estamos preparados nem para saber quais são as perguntas certas, quanto mais as respostas certas. Você deve ter quantos imitadores teus aí na internet fazendo Facebook, essas coisas, como se fosse você, não tem? Eu acho que não, sabia? Porque eu participo tanto que as pessoas sabem quem é o original. Então, normalmente acontece com quem não tem um perfil. Né? O Jô Soares vive reclamando que tem um monte de perfil falso. Eu não tenho, então. Porque aí fica aquele vazio, a pessoa vai lá e eu... Como eu tô lá, as pessoas sabem qual é o perfil certo. Eu tenho Twitter, mas não tenho Facebook, porque eu acho que seria muito complicado para mim, entendeu? Então, porque eu não tenho tempo e tal, né? E aí entra boa parte do meu tempo vai nisso mesmo. Agora, você tem um outro livro que você escreveu há alguns anos, né? Como é que chamava? Chama Letra, Música e Outras Conversas, que são entrevistas sobre composição. E aí eu entrevistei gente da minha geração, o Herbert, Renato Russo, Nando Reis, Lobão, Frejá, Marina Lima, Adriana Calcanhoto, tem mais um... agora não estou lembrando. Mas é sobre composição, sobre processo criativo, como surgem as músicas, algumas músicas, alguns temas recorrentes. Alguém que sabe do que está falando, perguntando para quem sabe também, né? Eu vou relançar agora, inclusive, estou reescrevendo o livro, porque eu era mais jovem, escrevia pior, então estou refazendo. Com outras entrevistas? Não, são essas mesmas. Mas vai ter uma entrevista comigo, que o Alvin L, que é meu parceiro e parceiro do Dinho Ouro Preto, do Capital, vai me entrevistar, já me entrevistou e vai completar agora. E aí eu vou relançar, porque é um livro bastante interessante. E é legal ver o tipo de preocupação dos compositores, principalmente na minha geração, que raramente tinha a ver com o mercado. As preocupações eram ideológicas, estéticas. O Lobão falando de querer fazer uma música terceiro-mundista que juntasse samba com música africana, com rock, com não sei o quê. O Renato Russo muito preocupado em ser uma pessoa ética, em passar uma coisa positiva e ser profundo. É bem legal. Quando eu agora comecei a reescrever, eu fiquei apaixonado de novo pelas entrevistas e pelos compositores, né? E show? Agora você vai começar a fazer um show novo, então, aí, a partir de março. A partir de março. Esse como é que vai chamar? Eu não tenho a menor ideia. Não, hein? Ainda estou pensando no conceito do show. Só tem a data de estreia marcada, que é 9 de março, no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Mas não sei o que é, porque eu estou querendo fazer um show que use mais as histórias das pessoas, que seja um pouco... O que eu acho é o seguinte, a gente tem pouco espaço onde as pessoas vão e se conhecem, ou se apresentam e contam suas histórias. Eu queria, de alguma forma, juntar as histórias das pessoas no show, que fosse mais do que simplesmente eu apresentar minhas músicas. Eu ainda não tenho ideia de como fazer isso. E aqui, quer dizer, esse aqui você disse que tá lançado, mas não é muito conhecido ainda, né? Eu só vendo em show. E pela internet eu fiz uma pré-venda autografada, então quem comprou na pré-venda recebia o disco em casa autografado. Mas é um disco que eu gosto muito, que são parcerias recentes com pessoas de várias gerações. Então tem duas bandas novas, uma chama Móveis Coloniais Jacaju, que é uma banda de Brasília maravilhosa, e a outra é o Teatro Mágico, que é aqui de Osasco, que também é uma banda super legal, duas parcerias com eles. Tem uma com o Paulinho Mosca, que já é um contemporâneo. E tem minha primeira... né? Não, ele é do Rio. Do Rio, do Rio.
E tem minha primeira parceria com o Ivan Lins, Ah, que maravilha. que já é da geração anterior, meu ídolo. Ele me mandou uma melodia lindíssima, com harmonia maravilhosa. E aí eu fiz uma música chamada 18 Mil Dias, que é o fato de eu ter feito 50 anos, de falar sobre como, apesar da gente ver 18 mil pôr do sol, ter não sei quantas mil doenças, a gente quer repetir aquilo infinitamente, né, para sempre, se jogar de novo em mais, quantos? 18 mil vidas, né, nem 18 mil dias. E aí a gente começou uma parceria, já vai fazer a segunda agora. Engraçado, você está falando agora que você tem 50 anos, e para a gente encerrar, é impressionante como você está jovem, como você está animado, né? Como você está produzindo, né? Talvez mais até do que antes, não? Eu crio um público que não depende de eu estar tocando na rádio. Tá. Então, se não tiver nada acontecendo, nenhum jornal falando de mim, não tem precisa importância. de um evento pra... As pessoas sabem que eu estou produzindo, que eu estou lançando. E se a minha música entrar numa novela, tudo bem, eu vou ter uma visibilidade naquele momento. Mas quando acabar, o público cativo continua. Eu tenho uma estabilidade que eu não tinha antes. Então, para mim, é muito mais legal. Tem muito mais show, muito mais gente no show. Você falou agora há pouco da importância das pessoas se apresentarem, né? Eu queria te dizer o seguinte, que eu era fã do Leone, mas eu conheci o Leone artista só. Hoje eu conheci, de fato, o Leone e estou muito mais encantado ainda, viu? Obrigado. Obrigado, querido. Eu adorei a conversa. Foi muito bom. Ainda encontro a fórmula do amor. 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 Ainda encontro a fórmula do amor.